Olá, boa tarde. Na aula de hoje vamos abordar o conceito de velocidade, que é visto dentro da área de cinemática, onde na cinemática tentamos determinar ou prever o movimento, né? Enquanto que a causa do movimento, que envolve as forças, é conhecido como a parte de dinâmica, que vamos ver em seguida, né? Nas próximas aulas, né? Então, se você larga um giz ou qualquer objeto, né, ele vai cair até um solo. Descrever a trajetória dessa queda é a parte de cinemática. Saber por que o objeto está caindo, o que está fazendo ele acelerar, é o estudo da dinâmica. Então, para simplificar esse estudo, vamos começar a observar movimentos em uma única dimensão. Apesar de ter visto vetores na aula passada, vamos começar para introduzir esses conceitos de velocidade do jeito mais simples e depois a gente passa para movimentos em mais de uma dimensão. Então, a gente vai considerar qualquer objeto, né? A gente pode imaginar um veículo, né? O carro, ou uma moto. Ele vai estar deslocando, né? Então quer dizer que em um certo tempo, t0, ele vai estar nessa posição aqui, vamos chamar de x0. Após um certo outro tempo, se você olhar no relógio, você sabe quanto tempo passou, vamos chamar esse tempo de t1, quando você olhou, ele vai estar nessa posição aqui, x1. Então, a ideia é que a gente considera o carro como um objeto inanimado, né? Um ponto matemático. Então, o carro, vamos representar ele por um ponto. O ponto, ele não tem tamanho, né? Então, na cinemática, a gente está desprezando essa dimensão, por enquanto. Então, é um ponto. Queremos saber como que esse ponto se desloca, né, na posição ao longo do tempo. Tá? Então, eu desenhei esse eixo ao longo do eixo x. Eu vou desenhar aqui um eixo x. Colocamos a unidade, podemos colocar em metros, por exemplo. Então, sobre essa linha, é o único espaço onde esse ponto que desenhamos, que representa qualquer objeto, né? Pode ser o carro, a pessoa andando, qualquer coisa, ela só vai existir ao longo disto. Tá? Então, essa representação com ponto é conhecido como, também conhecido no livro como partícula, né? Ou ponto material. Tudo bem? Então a gente pode descrever a ideia da partícula, a sua posição, ou localização, podemos descrever ela no tempo. Então, a pergunta que se faz para poder descrever esse movimento é o que você precisa saber, né? Então, perguntas que precisamos saber, né? Por exemplo, saber no tempo inicial, né? Ou seja, o que define o presente. A partir de quando vocês vão poder contar, né? Então, para definir uma espécie de origem, né, igual esse t0 que coloquei, vamos colocar uma origem no nosso eixo. Então, desenhando aqui o eixo x, a gente vai incluir um ponto que chamamos de origem. Esse ponto será geralmente onde consideramos a nossa contagem, tanto do tempo, né, com relação ao tempo que ele estava aqui, e qualquer outra posição, ou seja, o deslocamento, com relação à posição da origem. Tá? Então, se a gente graduar o nosso espaço, fizemos em metros, né, e nosso objeto estiver aqui, ele estará em 1, 2, 3, 4, 5 metros. Essa é a posição dele no tempo inicial da nossa medida que estamos fazendo. Essa mudança de posição, essa aqui vamos colocar num tempo t0, tempo t1, onde que vai estar localizado o nosso objeto? Temos a origem aqui, aí vamos ter 2, 3, 4, 5, aí ele pode estar aqui, em 3 metros. Tá? Após um outro certo tempo, t2,
Podemos colocar ele 1, 2, 3, 4, 5, aqui, ó, 1 metro. Então, esse movimento que vimos do objeto deslocando para a esquerda com o passar do tempo, a gente precisa começar a formular que grandeza é essa que nos ajuda a descrever esse fenômeno, esse movimento. Tá? Primeiro de tudo, vimos que há uma diferença do quanto ele andou. Tá? Isso aqui vamos chamar de deslocamento. Então, a primeira, deslocamento, vai ser representada aqui por ΔX, que é a variação, vai ser a posição final menos a posição inicial. Tudo bem? Esse aqui é o delta da letra grega, né, para simbolizar a variação ou mudança. E neste caso agora, tem dois tipos de deslocamento que vale a pena entender, que está descrito no livro. O deslocamento escalar e o deslocamento vetorial. Tá? O deslocamento escalar, ele vai indicar, ele vai te dar uma ideia do caminho, tá? O quanto andou. Já o deslocamento vetorial vai depender apenas dos pontos iniciais e finais. Então, vamos fazer um deslocamento, um exemplo de um deslocamento aqui em uma dimensão. Tá? Então vamos imaginar que aqui está o nosso eixo. O objeto partiu aqui da origem, então vamos colocar ele saindo da origem. Então, posição inicial. Ele andou ao longo do tempo, foi até essa posição, nosso eixo X. Depois ele voltou ao longo do eixo, estou desenhando aqui do lado de fora, mas ele vive nessa linha aqui do eixo X, tá? Em uma única dimensão. E depois ele veio para cá e parou. Então a posição final dele é essa daqui, ó, X final. Esse foi o quanto ele deslocou. Imagina você saindo de casa, indo para a universidade, da universidade volta para casa. Tá? Esse aqui vai ser um exemplo mais fácil, né? Vamos colocar lá a sua casa, a UFABC. Imaginar que você consegue viajar em linha reta. Você vai ter, vamos botar aqui, 15 quilômetros. O deslocamento escalar foi de quanto? Bom, você saiu de manhã, né? Foi para a universidade, final da tarde você voltou para casa. Quanto que você andou? Esse é o deslocamento escalar, ele depende do caminho que você percorreu. Né? Aqui é 2 vezes 15, né? Então 30 quilômetros. Nesse exemplo que eu desenhei aqui embaixo, você teria que calcular todo esse caminho aqui, mais esse retorno, mais ainda esse caminho aqui. O deslocamento vetorial, agora, depende apenas dos pontos iniciais e finais. Você imagina que você vai desenhar um vetor entre esses dois pontos. Então, nesse exemplo da casa, você saiu desse ponto, né? E o ponto final é a própria casa, é a própria origem. Então, ele foi e voltou. Então, isso aqui é um vetor nulo. Tá? Então, o deslocamento vetorial, nesse caso, foi de 0 km. E lembre-se, por ser vetorial, você tem que indicar direção e sentido. Então, esse aqui é um vetor nulo, que tem unidades de 10 km. A sua magnitude é de 0 km. Então, temos esses dois exemplos. Para esse exemplo que eu fiz aqui embaixo, ao longo do eixo, qual que seria o vetor? Temos a posição inicial aqui, no XY. Temos a posição final aqui no XF. Esse seria o vetor deslocamento. Tá? Ele tem um sentido, né, para a direita, ao longo do eixo X, e equivalente a essa distância aqui, dessa magnitude. Vamos enfatizar isso em um diagrama que vocês vão ver com frequência, que é um gráfico do espaço versus tempo.
Então, fazendo o desenhinho com vários trajetos, ele pode ser complicado. Um diagrama simples para poder descrever a dinâmica é um gráfico, onde em um dos eixos temos a variável dependente aqui, do tempo, e do outro lado o deslocamento ao longo de uma única dimensão. Né? Então, essa posição ela vai depender do tempo, de alguma forma. Podemos desenhar qualquer trajetória aqui para descrever o movimento. Então, eu posso fazer isso daqui. Isso daqui não quer dizer que o seu objeto, a partícula, qual representa o seu carro, sua moto, a pessoa, qualquer objeto, ela não está subindo e descendo colinas, né, igual parece ser aqui. Ele simplesmente está deslocando para valores cada vez maiores, né, de x, ele para até um certo extremo e ele retorna o deslocamento até um outro valor, depois ele continua no sentido positivo de x e retorna e continua e retorna. Tá? Então essa função ela vai descrever, então tendo essa função no gráfico, ela descreve a trajetória. E a trajetória é importante para nós, porque vamos acabar descrevendo ela com algumas equações da cinemática, das trajetórias de diferentes objetos. Ah, mas quais são essas possíveis funções que podemos colocar aqui? Podem ser variadas, podemos pensar numa trajetória que seria, por exemplo, constante. Né? Então, o que seria uma trajetória constante? Posso fazer, ele está nessa posição, 1 metro, ao longo do tempo ele não se desloca, então ele está parado. Né? Essa que seria uma posição constante. Podemos ter algo que é proporcional ao tempo, então é uma dependência linear. Podemos ter algo proporcional ao tempo ao quadrado, né? Que é uma dependência quadrática. Ou qualquer outra dependência que você possa imaginar. Tá? Então, vamos encerrar esse vídeo por aqui, que já está um pouco longo. Eu vou falar sobre velocidade no próximo vídeo. Até mais.